Agora, nessa segunda parte da aula, ela não está ligada diretamente à aula passada, sobre congruências, tá? Mas também ela está associada com a ideia de propriedades em figuras. Ou seja, se você conhece algum nome, alguma ideia por trás, você consegue pensar mais fácil nos exercícios, beleza? Né? Então, para esse assunto, os pontos notáveis no triângulo, nós vamos gastar aí 2 aulinhas, tá bom? Então, a segunda aula e a terceira aula agora é dedicada a esse assunto. Tá bom? Então vamos relembrar ou conhecer alguns nomes importantes que envolvem algumas linhas no triângulo. Tá? Do modo geral, qualquer linha que você traça num triângulo, ela tem um nome bem particular, chamada seviana. Então o que é uma seviana? É uma linha qualquer, que sai de um vértice e bate do outro lado. Tá bom? Então existem várias sevianas, né? Várias linhas, beleza? A seviana é um nome bem genérico mesmo, tá? Em homenagem a um matemático chamado Giovanni Ceva, né? Aqui no nosso desenho existem algumas sevianas importantes, algumas linhas famosas, tá bom? Por exemplo, a linha roxa pontilhada é a linha que divide o ângulo no meio. Lembra dela? A tal da bissetriz, né? Então, bissetriz é uma linha famosa, né? Ela divide o ângulo no meio, beleza? Né? Essa outra linha aqui, um pouco mais rosa, né, pink, ela divide o lado no meio, porque ela passa aqui no ponto médio. É chamada de mediana. Então você percebe ó, que bissetriz divide o ângulo no meio, mediana divide o lado no meio. Então a linha que divide o ângulo no meio não é igual à linha que divide o lado no meio. São coisas diferentes, né? São propriedades diferentes. Beleza? Né? Essa linha laranja que aparece aqui é a altura. O que é a altura? É uma linha que sai do vértice e forma 90 graus contra o lado. Então, a linha que forma 90 graus é chamada de altura. Se fica altura, não tem nada a ver com bissetriz, nada a ver com mediana. Beleza? Essa linha verde, ela não é exatamente uma seviana, porque ela não é uma linha que sai de um vértice, mas também é importante, chamada mediatriz. Tá? Então, o que é a mediatriz? É uma reta que passa no ponto médio. Qual a diferença dela, então, para a mediana? É que a mediatriz é sempre uma linha que, além de passar no ponto médio, também tem a obrigação de formar 90 graus. Então, reparou que tanto a mediana com mediatriz, as duas passam no ponto médio. Por isso que esse med é importante, né? As duas passam aqui nesse ponto médio. A diferença é que a mediana é uma linha torta, vamos pensar assim, e a mediatriz é uma linha reta, ela faz 90 graus. Tá? Então você percebe que num triângulo qualquer, em geral, essas linhas são todas diferentes. Existe um único triângulo onde essas linhas são todas iguais, para todos os vértices, que é o triângulo equilátero. Tá bom? Então no triângulo equilátero, todas essas linhas coincidem para todos os vértices. Beleza? Tá? Bom, já que você tem essas linhas famosas, você percebe que aqui no desenho estão todas elas traçadas a partir do vértice A. Mas você concorda que você pode pensar nas mesmas linhas a partir do ponto B e a partir do ponto C? Então, só para te mostrar que todo triangulinho tem sempre 3 linhas, né, do mesmo tipo. Ou seja, são 3 alturas, 3 bissetrizes, 3 medianas, 3 mediatrizes. Tá joia? Não? Né? E já que você tem 3 linhas do mesmo tipo, quando você traça todas elas, elas vão se encontrar num ponto. Então, os pontos são chamados de pontos notáveis porque são cruzamento de linhas notáveis. Tudo bem? Tá? Então, os pontos são importantes porque eles são encontro de linhas importantes. Beleza? Né? Vamos estudar um pouco alguns desses pontos. Quer ver que interessante? Olha que legal. Ó. Vamos dar uma olhada, então, um pouco sobre o baricentro. Tá? O baricentro nada mais é que o ponto de encontro das medianas. Tá joia? Então, vamos lembrar da mediana? Ó. A mediana é uma linha que sai lá do vértice e bate no ponto médio, não é? Então, se você traça as 3 medianas, essas 3 medianas se encontram no baricentro. É muito comum, às vezes, representar o baricentro pela letra G. Você viu na introdução dessa aula no vídeo, né? É a letra G porque é o centro de gravidade da figura, é o ponto de equilíbrio da figura, tá bom? Qual a grande propriedade geométrica interessante do baricentro? Quando você tem um ponto baricentro, você viu que ele divide a mediana em 2 partes, não é? Bom, dá para você perceber na figura que essa parte de cima ela é muito maior que a parte de baixo? Então repara que essas 2 partes não são iguais, né? Olha que interessante, sabia que a parte maior vai ser sempre 2 vezes o tamanho da parte menor. Ou seja, se eu chamar esse pedaço, por exemplo, aqui de x, essa parte de cima teria que ser então 2x. Essa é a propriedade que o baricentro tem. Se eu for pensar nessa outra mediana, né, que vai do B até o N, se eu chamar esse pedaço aqui de A, esse pedaço aqui tem que ser o dobro, 2A. Quer dizer, se aqui for 5, aqui é 10, só isso.
Fala, se aqui for 20, então aqui é só 10. Quer dizer, uma parte é o dobro da outra. Muitas vezes a gente gosta de pensar assim também, né? Já que a parte maior é o dobro da parte menor, então você pode pensar que essa parte maior corresponde a 2/3 da linha toda e a parte menor corresponde a 1/3 da linha toda. Tudo bem? Ó? Então às vezes tem gente que compara com a linha inteira, né? 2/3 em cima, 1/3 embaixo. Beleza? Tá na mesma. Né? Então essa terceira mediana também tem essa mesma proporção. Se você chama aqui de pedaço B, esse pedaço maior tem que ser 2B. Então a grande vantagem do baricentro é essa. Né? Quando você tem o baricentro, ele divide a mediana na proporção 2:1. Ou seja, a parte maior vai ser o dobro da parte menor. Tá? E lembra que isso vai dar certo para todas as medianas. Tá? Tudo que você pensou para uma mediana, na verdade, essa propriedade se aplica para todas elas. Tá bom ou não? Né? Essa é a grande propriedade legal sobre o baricentro. Quer treinar um pouco sobre o baricentro? Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer aí para você agora. Ó.